Olá, crianças! Como vocês estão? Hoje vamos ouvir a poesia do livro Superando Medos, os medos bons e ruins. Os medos bons e os medos ruins. Sentados em roda, o Babá, a Pepita, o Bolinha e a Mina conversavam sobre o que eram medos saudáveis e não saudáveis. Falavam. Será que o medo pode ser bom? Será que o medo pode ser ruim? Medo bom, medo ruim? Por que será que eles pensavam assim? Eles tinham medos, nenhum deles guardava segredo. O Babá falou primeiro. Ei, que tal nossos medos trocar? Eu troco meu medo de fantasmas pelo que a Pepita tem medo. O medo dela é bom, é muito mais fácil de enfrentar. Eles tinham medos, nenhum deles guardava segredo. A Pepita falou em segundo lugar. Eu quero meu medo trocar. Eu troco meu medo de altura pelo que a Mina tem medo. O medo dela é bom, é muito mais fácil de enfrentar. Isso mesmo, eles tinham medos. Nenhum deles guardava segredo. A Mina falou em terceiro lugar. Oba! Eu quero meu medo trocar. Eu troco meu medo de animais pelo que o Bolinha tem medo. O medo dele é bom, é muito mais fácil de enfrentar. Puxa, eles tinham medos, nenhum deles guardava segredo. O Bolinha falou em quarto lugar. Eu quero meu medo trocar. Eu troco meu medo de errar pelo que o Babá tem medo. O medo dele é bom, é muito mais fácil de enfrentar. O professor Corujão, que a todos ouvia, voltou a explicar. Queridos amigos, o medo bom nos ajuda a pensar. O medo ruim sempre vai nos atrapalhar. Ter medo de altura é bom. Quando de lugares altos sabemos que não devemos pular. Mas esse medo pode ser ruim se em nenhum lugar alto conseguirmos ficar. Ter medo de animais é bom. Quando é um animal perigoso e sabemos que não o devemos enfrentar. Mas esse medo pode ser ruim se dos animais de estimação não conseguirmos nos aproximar. Pare e pense. Quais medos que você tem que são bons e podem te ajudar? Agora pense. Quais medos ruins estão a te atrapalhar? Pensando assim, muito mais inteligente você vai ficar. Roda de bate-papo pensando sobre a poesia. Após ouvirmos a poesia, podemos perceber que os animaizinhos da Floresta Viva queriam trocar os seus medos entre si. Eles estavam conversando e perceberam que um tinha medo de altura, outro tinha medo de animais, outro tinha medo de falar em público, e assim, cada um tem os seus medos. E eles achavam que trocando entre si esses medos seria mais fácil de superar. Na realidade, se a gente pensar assim, talvez seja fácil mesmo, porque, como eu já falei para vocês em segredo, eu tenho medo de sapo. E quando eu falo para alguém que eu tenho medo de sapo, muitas pessoas acham besteira, acham que não tem motivo para ter medo de sapo, porque ele não faz nada, ele não é um animal agressivo. Mas, mesmo assim, eu preciso superar esse medo. Já tenho melhorado. Semana passada eu fiz o meu sapinho de massinha, vocês lembram? Para ficar olhando e tentar superar esse medo. Estou avançando. E assim, são com várias coisas. Quem tem medo de altura, quem tem medo de
dormir sozinho, muitas coisas que a gente tem medo e a gente nem sabe por quê. Mas conversando com as outras pessoas é uma boa forma, uma boa maneira de a gente tentar superar esses medos. Conversar, falar o porquê que tu tem medo, tentar descobrir o porquê desse medo, né? Então, tentei fazer isso, conversar com o pai, com a mãe e, aos pouquinhos, enfrentando o medo para superá-lo. Espero que vocês consigam, eu tô tentando. Identificando os medos saudáveis e não saudáveis. Eu tenho medo de não conseguir nadar. Eu tenho medo de ondas. Querido aluno, o medo das ás e da hematite são saudáveis ou não saudáveis? Vamos descobrir o que são medos saudáveis e não saudáveis? Lá na página 36 do livro de vocês, vocês vão encontrar uma página onde tem medos saudáveis e não saudáveis. No final do livro, na página 55, tem os encartes com figuras de vários tipos de medo. Você vai recortar todos os encartes e deixar aí do seu ladinho. Eu já cortei as minhas figuras. Conversem com a família e vejam, identifiquem quais medos que estão aparecendo. Vamos identificar aqui o que pode ser medos saudáveis e não saudáveis. Será que medo de altura pode ser saudável? Ou medo de animais peçonhentos? Ou de se cortar com objetos cortantes? Ou medo de falar com um estranho? Esses podemos considerar medos saudáveis, porque eles causam risco à nossa vida. Agora, medo de dormir sozinho, medo de errar, medo de ser abandonado pelos pais na escola, ou medo de monstros. Será que é saudável? Será que não podemos superar esses medos? Agora é a sua vez. Procure os seus medos saudáveis e não saudáveis e, além disso, com as fichas que sobrarem, você pode fazer essa brincadeira com algum familiar aí da sua casa, com o pai, com a mãe, e ver que todo mundo tem algum medo e pode superar.